Olá, galera do oitavo ano, da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Nesta semana, nós estudaremos em matemática um assunto relacionado a áreas, a cálculos. Vocês vão aprender como calcular as diversas áreas das principais figuras planas, figuras que têm duas dimensões. Entre elas, quadrado, retângulo, trapézio, losango, paralelogramo. Todas essas eu irei ensinar para vocês, nesta aula, tá bom? Lembrando que esta semana de matemática, o assunto é área de figuras planas e vai do dia 5 até o dia 9, de abril. Então, é um assunto muito importante. Vocês irão aprender a calcular o espaço que aquela figura ocupa. Porque, na verdade, o conceito de área, calcular a área de uma figura é isso. É você calcular o espaço que aquela figura ocupa, adotando alguma unidade de medida, que normalmente é em metro ou centímetro, Então, vamos iniciar? Eu vou aumentar a tela aqui. Então, eu vou começar com uma história, para tentar tentar associar, os conceitos com algo real, vamos dizer assim, com algo mais próximo, para facilitar a aprendizagem, O estudo da área, como conhecemos hoje, deve-se à evolução da utilização de objetos com formas planas. Falar que um objeto tem forma plana é que ele tem duas dimensões, comprimento e largura, tá? Ele cabe exatamente no plano, ele não tem três dimensões. Os objetos que têm três dimensões é base, largura e altura. Os objetos que têm duas dimensões só tem base e largura, tá? Um exemplo é quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Todos estes são figuras planas. As figuras tridimensionais, elas têm capacidade de armazenar algum volume, algum líquido. Por exemplo, uma caixinha de leite é um exemplo de uma figura tridimensional, porque ela armazena o leite ali no caso. A garrafa que armazena o guaraná, A própria garrafa que você tem dentro de casa para armazenar água, são exemplos de figuras tridimensionais. A grande diferença é essa, que elas têm mais uma dimensão e com essa dimensão, esses formatos essas figuras conseguem armazenar volume. Um exemplo bem prático que você pode ver no seu dia a dia é que as coisas que armazenam volume, elas não têm forma das figuras planas, elas não têm forma. O copo ele tem o formato de cilindro. O cilindro ele armazena volume. Você não vê um copo com formato de um quadrado, de um quadrilátero, de um triângulo, de um pentágono, você não vê. Por quê? Porque são figuras planas e as figuras planas não têm capacidade de armazenar nada, não tem volume. Então essa é a grande diferença. Aí os quais são construídos a partir dos elementos básicos da geometria euclidiana. Por que geometria euclidiana? Porque foi Euclides da Cunha, um dos principais matemáticos nessa área da geometria, nessa área da matemática, relacionado aos matemáticos que descobriram conceitos da geometria. Então, os primeiros conceitos são de ponto, reto e plano, Vamos prosseguindo. Aí mais um pouquinho de história, Na antiguidade, o homem já necessitava indicar com precisão a medida de superfícies a fim de construir moradias e plantações. Então, gente, essa história de calcular a área de terreno, calcular a área da casa, calcular a área de um cômodo, de um banheiro, de uma cozinha, de uma sala, calcular a área de qualquer que seja o objeto, ele surge da necessidade, que o homem tinha, por exemplo, aí na antiguidade, de construir moradias, Aí ele tinha que separar os cômodos. Como é que ele ia construir aquele acampamento?
Ele ia ter que calcular a área que aquele acampamento iria ocupar, né? Como é que ele iria saber se as plantas, quando que as plantações mais ou menos iriam dar frutos, né? Quando que os frutos ficariam maduros? Tudo isso ele teve que fazer um cálculo, foi forçado a raciocinar, pensar cálculos para poder dar com precisão, e com essa precisão ele conseguir conquistar os objetivos dele. É igual nós hoje em dia. Nós precisamos fazer cálculos para conquistar as coisas, né? Até às vezes para tomar um remédio, né? Você não vê que o médico lá às vezes passa uma receita, ó, de 4 em 4 horas você tem que tomar esse remédio para ter eficiência, eficácia e efetividade. E assim você melhorar da enfermidade. Não é? Ele fala lá, mas se tu não seguir de 4 em 4 horas, ou o horário que ele estipula, né, de 8 em 8 horas, não vai ter efetividade o remédio. Por quê? Porque ele fez um cálculo ali de acordo com o remédio, né, de acordo com as substâncias que o remédio continha, ele calculou as ml, se for o caso, né, para você tomar naquele intervalo, para ter eficácia. Então, a vida é assim, né? Então, surgiu da necessidade, de uma própria necessidade de construir uma moradia e plantação, por exemplo. Nos tempos atuais, ainda se seguem os mesmos princípios para a expansão territorial. As medidas diárias que se utilizam obedecem os padrões do sistema internacional. O que é isso? Por exemplo, para cada tipo de coisa que você for medir, você usa uma unidade de medida. Quer ver? Se você for medir a distância de uma rua, a distância de um quarteirão, a base ou comprimento de uma chácara, de um terreno, de um lote, né? A distância de uma cidade para outra, você tem que usar a unidade de medida de comprimento. Ou seja, quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você for medir líquidos, né? Coisas que têm líquidos, você tem que usar a medida de capacidade, que é quilolitro, que é KL, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. ml, né? É mililitro. Se você for pesar massas, por exemplo, o peso de uma pessoa, na verdade é a massa da pessoa quando você vai na balança, a unidade de medida é outra. É a unidade de massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, centigrama, miligrama, né? Então, para cada situação, tu tem que usar uma unidade de medida. Aí ele está falando aqui, ó, que tem que obedecer os padrões. Por exemplo, você percebeu que eu citei várias tipos de unidade de medida? Por exemplo, lá na unidade de comprimento, tem quilômetro, tem hectômetro. Ó, vou até escrever aqui, ó. Só que o povo não conhece a maioria delas. E é isso que eu vou explicar. O porquê que acontece isso. Ó, tem quilômetro. Essa aqui todo mundo conhece, né? km. Normalmente fica lá nas placas, né, de trânsito, que mede a distância de um lugar para o outro, né? Tem hectômetro. Ó, essa aqui o povo já não conhece. Hectômetro. Que é HM. Tem decâmetro. Decâmetro é Dan. Essa aqui também ninguém conhece. Ninguém não, né? Se a pessoa assim tiver o hábito de ler, né, ela acaba conhecendo. Mas assim, popularmente é difícil uma pessoa conhecer essa medida aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Essa aqui todo mundo conhece, né? É usada para medir, por exemplo, a sua altura, 1 metro e alguma coisa, né? 1 metro e alguns centímetros. Decímetro. Essa aqui é pouco usada, né? Que é dm. Centímetro, essa aqui o povo conhece para medir objetos de tamanho pequeno. E milímetro, mm, né? Milímetro. O povo só conhece essas aqui, ó. km, né? Normalmente. M de metro, centímetro e milímetro. Mas essas aqui o povo não conhece, ó. Aí por que o povo só conhece essa? É porque são essas que são usadas no nosso dia a dia. km.
para medir distâncias, grandes distâncias, né? Metro, pequenas distâncias, né? Terreno de uma casa dá em metro quadrado. Por quê? Porque o cara pega o comprimento e multiplica pela largura, aí fica 1 metro ao quadrado. Terreno também, né? É medido com metro. A nossa altura, né? Comprimento de um fio. Centímetro, né? Centímetro é usado para objetos de pequenos tamanho. Quando a pessoa, por exemplo, um artesão vai fazer um objeto aqui, ó, para enfeitar a mesa, como esse círculozinho que eu ponho na minha mesa, para a mesa ficar mais bonita, ele provavelmente utilizou a unidade de medida de centímetro, para tentar fazer esse objeto aqui. Aí ele mediu o raio, né? Ele calculou qual seria o tamanho, enfim. Um exemplo também, quando você vai comprar um sapato, né? Um chinelo, apesar que tem na medida dele própria, né? Mas é para esses objetos de pequeno tamanho. E milímetro é muito pequeno, né? Mas é usado também. No caso de dosagem de substâncias, né? De remédios, enfim. A mesma coisa acontece lá com quilograma, hectograma, decagrama, grama. Percebe que o povo só usa kg, né? Que é quilograma, para medir massa, né? Por exemplo, o peso de um pacote de feijão, o peso de um pacote de arroz, o peso do pacote de macarrão, né? Ele é tudo dado em kg, quilograma ou grama. Normalmente é quilograma, grama que é G, mg, né? mg. Então as mais conhecidas na unidade de massa é quilograma. Normalmente as coisas, né? Quando você vai comprar um feijão, quando você vai comprar um arroz, quando você vai comprar um macarrão, um miojo, um pacote lá de tomate, uma latinha de tomate, uma latinha de milho, né? Ou quando você vai comprar açúcar, sal, enfim, todos esses alimentos eles são medidos utilizando essa unidade de massa aqui, ó, kg, quilograma ou grama, né? Ou miligrama. Miligrama é para pequenas quantidades, grama, né? Médias quantidades, e quilograma, vamos poder dizer que é um pouco acima de média quantidade, mas é a medida padrão, né? Então, mas na verdade existem outras, existem HG, hectograma, decagrama, DAG, né? Existe DG, que é decigrama, existe centigrama também, né? Mas por que não usa? Por causa disso aqui, ó, por causa dos padrões do sistema internacional. Você já pensou se um pacote de feijão, um pacote de arroz, um pacote de milho, uma barra de chocolate tivesse medido assim, ó, o mercado está vendendo 50 hectogramas de chocolate, o povo ia entender? Não ia entender, né? Ia ficar confuso, não ia? Vamos supor, o mercado está vendendo 10 hectogramas de arroz. Não ia ficar estranho? Ia ficar confuso. Então, para evitar esse problema, né? Eles adotaram um sistema padrão, os padrões do sistema internacional. Então, ou seja, é melhor só usar kg, que é quilograma, só usar grama, né? E miligrama. Pronto. Tá de bom tamanho. Entendeu? É por causa disso que existem esses padrões aqui. Então, vamos dar prosseguimento. Como nós estamos falando de área de figuras planas, nós utilizaremos o sistema de medidas de comprimento, né? Ou seja, para medir distâncias, né? Tamanhos, né? Então, nós iremos usar aquele quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Mas vamos ver quais que utilizaremos mais. Então, aqui, ó, tá aqui a unidade de medida, quilômetro quadrado. Representação km e o 2 em cima. Por que que tem esse 2 em cima? Porque, olha só, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos lá.
Então vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que um campo de futebol, um campo assim, um gramado, né? Um gramado com a forma retangular. Vamos colocar aqui que ele tenha um parque, vamos supor um parque enorme. Vamos supor que ele tenha 3 quilômetros, né? De base, né? De comprimento, e na verdade de largura, né? E vamos supor que ele tenha 2 quilômetros. Não, 2 não. Vamos pagar aqui. 1 quilômetro. Vamos supor que ele tenha 1 quilômetro aqui de altura. Aí eu pergunto, quanto é que mede essa área aqui que ele está ocupando? Eu quero saber essa área aqui, quanto é que mede? Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar a base e multiplicar pela altura. 3 vezes 1, que dá 3. Mas 3 o quê? Aí agora é que vem o X da questão, ó. A unidade de medida que está sendo usada aqui é km, né? Tu repete o km. Eu te pergunto, o que que tu multiplicou aqui? Tu não multiplicou duas dimensões? Tu multiplicou a base e tu multiplicou a altura. Tu uniu duas dimensões, não foi isso? Para descobrir a área aqui, o espaço que ele ocupa. Por isso é que fica esses dois aqui. Então aqui, na verdade, é a unidade de superfície. Ou seja, quando tem esse 2 aqui, é porque ele está representando o espaço que aquele objeto ou aquele terreno vai ocupar, entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o parque tem 3 quilômetros quadrados. Então, ou seja, ele tem um espaço de 3 quilômetros quadrados. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo? Que o parque, né, ele tem um espaço de 3 quilômetros quadrados. Aí você imagina, opa, o que seria esses 3 quilômetros quadrados? Você pode imaginar. Ele tem 3 de largura, né, 1 de altura, ou então tem 1 de base, 3 de altura, enfim. Vamos continuar. Ou então 1,5, né? 1,5, 1,5 km de base e 2 de altura. Pode ser várias formas, né? Vamos dar prosseguimento. Então, quando tem esse 2 aqui, é porque ele está, na verdade, dizendo o espaço, é a área, é simplesmente a área que nós estamos querendo calcular, nós estamos querendo aprender. Quando tem esse 2 aqui, é porque ele uniu duas dimensões, uniu base e altura. Então tem hectômetro quadrado, ó. Lembra que eu falei do hectômetro? Ao quadrado. Tem decâmetro quadrado, tem metro quadrado. Metro quadrado o povo conhece, né? Normalmente para medir tamanhos de chácaras, de fazenda, né? De lote. Aí eu uso metro quadrado. Decímetro quadrado, né? Que é o DM2. Centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aí agora que nós vamos chegar ou então iniciar os cálculos de área, né? Então, gente, o que é calcular a área de uma figura? É calcular o espaço que ela ocupa. Acabou. É isso. Calcular o espaço que ela ocupa. É basicamente assim, vamos supor, o quadrado. Tem muitos estacionamentos que têm forma de quadrado. É para você, na verdade, descobrir qual é o tamanho qual o tamanho daquele espaço que tem o estacionamento ou que tem o shopping, né? É basicamente isso. Então agora de fato é que iniciaremos, né, os cálculos de área das figuras planas bidimensionais. Então vamos começar logo pelo quadrado, né? Gente, o quadrado, primeiramente, calcular a área de uma figura é calcular o espaço que ela ocupa. É esse espaçozinho aqui após você desenhar o quadrado, demarcar a área pelo contorno. Ó. Aí ele ocupa um espaço, na verdade, né? E aí eu quero calcular quanto é que mede esse espaço aqui. Com um quadrado de 6 centímetros de base e 6 centímetros de altura, né? O quadrado ele tem 4 lados iguais, então eu posso falar que o lado é 6, porque vai ser igual para todo mundo, né? Então quanto é que mede? É bem simples, gente, é só multiplicar um lado pelo outro.
tá? Então, a área do quadrado é lado vezes lado, né? É lado vezes lado. Então, aqui é 6 vezes 6, né? Então, a área desse quadrado é bem simples, é 6 vezes 6, né? Que vai dar 36 centímetros, 36 centímetros quadrados, né? E aí tem que lembrar que quando você fizer o cálculo de área, você sempre tem que colocar esse 2 em cima da unidade de medida, tá? Porque aqui está representando que eu medi duas dimensões. Se eu não botar esse 2 aqui em cima, quem lê acha que foi medida apenas uma distância de um ponto ao outro, tá? Então tem que colocar esse 2 aqui, que esse 2 ele representa o espaço que aquela figura que tem duas dimensões ocupou. Tá certo? Então tem que colocar esse 2. Agora vamos pular aqui para o retângulo, né? Gente, o retângulo, ele é um quadrilátero. Por que é um quadrilátero? Porque ele tem 4 lados. Olha aqui. Os lados você pode... a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices, tá? O que são os vértices? Os vértices são os pontos de interseção que os lados têm entre eles mesmos, tá? São os pontos de interseção dos lados. Então, ó, se tu pegar esse lado aqui, vamos nomear aqui, né? Vamos colocar aqui. Ponto B, ponto C e o ponto D. Se tu pegar esse lado aqui, ó, e pegar esse aqui, esse lado aqui que está na base superior e esse aqui da altura, você vai ver que eles se encontram em um ponto em comum, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é chamado de vértice. E o retângulo, ele tem 4 vértices, ó. 4 pontos. Só que qual a diferença do retângulo para o quadrado? Porque o retângulo, ele não tem 4 lados iguais. Ele tem 2 lados iguais. Ele tem 2 pares de 2 lados iguais. Ele tem 2 pares de 2 lados iguais. Ó. A base inferior é igual à base superior. O que na prática lembra o retângulo? Um campo de futebol. Um campo de futebol é o espelho de um retângulo. Se tu pegar aquela base, aquela distância que vai de um gol para o outro, de uma trave para outra, ela é exatamente igual àquela parte da lateral lá de cima. Ela é idêntica à medida, né? E se tu pegar a altura, aquela partezinha que fica atrás do gol, ela é exatamente igual à outra parte que fica atrás do outro gol. Né? Então, ele tem 2 lados iguais. Outro exemplo de um retângulo é o quadro. O quadro que o professor escreve, ele tem formato retangular. Se tu pegar aquela base lá de madeira, ela é igual àquela base de cima. E a altura do lado esquerdo é igual à altura do lado direito. Então, tem 2 lados iguais, é 2 a 2. Né? Então, aqui está dizendo que é 12, aqui também é 12, aqui é 3 e aqui é 3. A altura 3. Então, aqui é um retângulo de base 12 e altura 3, né? Aí eu quero saber a área que ele ocupou, o espaço que ele ocupou. Como é que eu vou fazer? O cálculo é idêntico ao quadrado. Tu vai pegar um lado e multiplicar por outro, a base pela altura. Então, aqui ia ficar 3, né? 3 vezes 12, que dá 36. 36 o quê? Tem que lembrar, 36 o quê? Centímetros quadrados. Porque eu estou tratando de área, não só de um comprimento de um lado, tá? Vamos apagar aqui e dar prosseguimento. Então, quando dois polígonos... Vocês perceberam que eles tiveram a mesma área? Aqui é 36 e aqui também deu 36.
Então, por que essa figura é diferente dessa? É porque essa daqui é como se fosse o quadrado esticado, ó. Tá vendo que a base aqui é só 6 centímetros? Aqui é o dobro. O que ele fez aqui? Ele dobrou a base e reduziu pela metade a altura. Vê se não foi isso. Ele dobrou a base, ó, a base era 6, virou 12, né? E ele reduziu pela metade a altura. A altura era 6, virou 3. Então, o que ele aumentou de um lado, ele compensou do outro. É por isso que a área continua a mesma. Porque ele dobrou a base, aí era para aumentar a área, né? Mas ele reduziu pela metade a altura. Então, zerou, né? Zerou. O aumento zerou com a redução. Por isso que não alterou. Apesar de ter alterado os lados, né? Não alterou a área. Então, isso aqui se chama equivalente, porque eles têm a mesma área. Então, esse polígono aqui é equivalente a este, né? Nesse caso, tá? Então, aqui é mais um exemplo, né, que eu estou trazendo para vocês. Ó. Considere aqui seria cada lado, tá? Na verdade, cada área, cada quadradinho, cada área de cada quadradinho, equivalente a 1 centímetro quadrado. Então, ele está falando que esse quadradinho aqui, ó, deixa eu ampliar ele. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ele. Tá vendo esse pontilhado aqui? Ó, esse pontilhado aqui, com esse aqui, forma esse quadradinho. Esse quadradinho está falando que aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. Ele tem 1 centímetro quadrado de área. Né? É isso que ele está dizendo. Opa. Vamos voltar lá. Então, ou seja, ele tem lado de 1 centímetro. Para expressar a área de cada figura, faça composições de quadradinhos e responda as questões. É a área do retângulo e do paralelogramo. Essa figura aqui torta, tá vendo? Parece um retângulo torto, né? Esticado. Ele é chamado de paralelogramo. Qual é a medida da base do retângulo? Né? Como é que tu ia fazer isso? Gente, vamos supor que eu quisesse calcular essa área aqui. Nós estamos falando de área, né? Vamos supor que eu queira calcular essa área aqui. Se você não tiver o conhecimento, o que tu ia fazer? Simplesmente tu ia contar quadradinho por quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A área é 18? É. Mas precisa contar esses quadradinhos. Se tivesse 200 quadradinhos, aí tu ia ficar contando um por um? Não. O que tu ia fazer aqui? Tu tem que pegar a base e calcular a área multiplicando a base pela altura. Acabou. Tu só vai contar a quantidade de quadradinhos da base e da altura. Não vai precisar contar todos, ó. Na base tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tu guarda aí. Tem 6 quadradinhos, 6 centímetros, né? Então, aqui é 6. E a altura? 1, 2, 3. Então, quanto é a área que ele está ocupando aqui? 18. 6 vezes 3, 18. 18 quadradinhos, né, no caso. E assim nós podemos calcular a área de qualquer figura, né, relacionada a retângulo, por exemplo. Aí ele está fazendo várias perguntas. Ó. Qual é a medida da base do retângulo? Já vimos aqui que é 6, né? Qual a medida da altura do retângulo? 3, ó. E assim vai. Aí depois ele vai perguntando: qual é a medida da base do paralelogramo? Aí você tem que contar os quadradinhos, né? Só que esse aqui não dá para contar, ó. Mas o que tu vai fazer? Tu não conta com ele. Tu conta esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tu tá vendo que esse pedaço aqui, ele encaixa aqui? Ó. Aí se ele encaixar aqui, forma um quadrado, né? Se tu pegar esse pedaço aqui, ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Esse aqui, ó.
Esse, não foi direito não. Esse aqui. Esse pedaço aqui, ele encaixa aqui. E aqui é o que falta para fazer um quadrado. Então, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse pedaço juntando aqui forma 6. Então, ele tem base 6. É assim que tu vai calcular. Qual é o objetivo dessa aula? Lógico, tu tá aprendendo a calcular áreas de figuras planas. Tem fórmulas e tudo mais. Mas qual é o objetivo? A área, às vezes você não precisa nem saber a fórmula. É só tu utilizar a noção de espaço. Tá vendo aqui que eu não sabia? Eu nem calculei utilizando a fórmula, né? Nem mostrei a fórmula. Eu simplesmente peguei esse pedaço e encaixei aqui. Aí eu vi que formou um quadradinho, ó. Aí eu somei esse quadradinho com o que eu já tinha. Aí ficou 6. É assim que tu vai fazer, né? Então aqui eu já sei que é 6. Qual é a medida da altura do paralelogramo? Ele quer saber isso aqui, ó. Ó. Né? Ele quer saber isso aqui. É isso que ele quer saber. Então é esse aqui. Aí como é que tu vai fazer isso? Aí tu tem que contar os quadradinhos do mesmo jeito. Então aqui, ó. Quantos quadradinhos que forma essa altura aqui? Não são 3, ó? 1, 2, 3. Então tu sabe que a altura é 3 também. Qual é a área do retângulo? 6 vezes 3, 18. E qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, aí você pode imaginar, ó. Vamos supor que nós não saibamos a fórmula. O que tu pode fazer aqui? Pode dividir em dois triângulos, ó, né? Tu pode dividir em dois triângulos. Ou então assim, ó. Aí tu sabendo essa medida aqui e essa, né? Tu pode calcular a área do triângulo, que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Que é a metade da área do retângulo ou do quadrado, ó. Quer ver? Um retângulo é formado por dois triângulos iguais, né? Então, tu vai poder fazer o seguinte aqui, ó. Nós sabemos que é 18, né? Tu ia pegar a base vezes a altura. Base é 6, aqui a altura é 3, dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu sei que esse pedaço aqui é 9. E esse pedaço é idêntico a esse, então esse pedaço também é 9. Aí tu vai fazer 9 mais 9, 18. A mesma coisa que tu ia fazer aqui. Tu já sabe que a altura é 3, né? Então aqui tu sabe que é 9 e o outro lado é 9. Então dá 18 do mesmo jeito. E aí qual é a área do retângulo? 18. Qual é a área do paralelogramo? 18. Podemos dizer que a área do retângulo é igual à área do paralelogramo, é equivalente, né? Então temos a área do retângulo, que é base vezes a altura, e a área do paralelogramo, que é base vezes a altura. Gente, a altura eu sei que escreve com A, tá? Mas na matemática nós utilizamos a letra H para representar a altura, tá bom? Vamos apagar aqui. Então nós sabemos que a área do paralelogramo, que é esse retângulo torto, é a mesma coisa da área do retângulo. Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora vamos falar, sempre trazendo o retângulo, ó, que é a partir daí que se constrói outras figuras, né? Agora vamos falar do trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é essa figura aqui, ó, que tem um formato de bota, tá vendo? Uma bota retangular. Essa parte aqui de azul, ou então a outra partezinha, né, que tá de laranja. Um laranjinha assim, não tão forte, mas creio que seja laranja aqui. Então, é essa parte aqui que é o trapézio, né? Na verdade, o trapézio ele tem uma fórmula para calcular a área, que é essa aqui, ó, base maior
mais base menor, né? Aí entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Só que, gente, nós já sabemos que a área do retângulo é base vezes altura, né? Nós já sabemos disso. Então, ó, veja bem, se você pegar o trapézio aqui, que o trapézio ele é formado, ó, olha só, por um retângulo e um triângulo, ó. Então, se eu descobrir a área desse retângulo e eu descobrir a área desse triângulo, eu somar as duas áreas vai dar a área do trapézio. Então, olha só, quanto é que mede daqui para cá? Tem dois quadradinhos, 2. Quanto é que mede na altura, né? 1, 2, 3, 3. Então, quanto é que tu acha que mede essa área aqui? É 3 vezes 2, 6. Agora, vamos calcular a área do triângulo, certo? Daqui para cá tem quanto? Aí você tem que calcular a base e depois multiplicar pela altura. Aí se tu conseguir calcular a base e depois multiplicar pela altura, você vai ver que vai dar a área do triângulo. Aí dando a área do triângulo, tu vai pegar a área do triângulo e somar com a área do retângulo. Aí vai dar a área dessa figura toda em azul, que é o trapézio. Em lilás, né? Que é o trapézio. Então, galera, nós teremos que calcular a área da base, que sabemos que a área do triângulo... A área não, o tamanho da base, porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Só que você pode ver que não vai dar, porque aqui tem um quadradinho e aqui tem uma parte de um quadradinho que eu não sei se é a na metade, eu sei que não é, mais do que a metade, mas eu não sei dizer quanto é. Então, o que que tu vai fazer? Aí é que entra a imaginação, gente. Olha só, esse triângulozinho aqui é esse triângulo aqui, ó. Ó. É esse triângulo aqui. É exatamente esse triângulo aqui. Se tu encaixar, se tu virar ele pro outro lado, na verdade para cá, ele bate aqui, ó. É a metade da área desse retângulo. Aí a gente não sabe que o triângulo é a metade da área do retângulo? Já sabemos a área do retângulo, 6. Então, quanto é que mede essa área aqui? 3. Então, quanto é que mede a área do trapézio? 9. Então, já sabemos que é 9, ó. Tá vendo que legal? Nós já sabemos que é 9. Então, aqui podemos colocar que é 9. Né? Simplesmente também é a metade da área do retângulo, ó. Olha só, porque esses dois trapézios aqui são idênticos, né? Então, ele é a metade da área do retângulo. Só calcular a área do retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Isso aqui tudo mede 18. Então, aqui é 9 e aqui é 9. Tá vendo que tem várias formas de calcular? Mas você também poderia calcular utilizando a fórmula. Mas olha que legal, como tem várias formas de calcular. Então, aqui tem várias perguntas para vocês responder. Qual é a medida da base do retângulo? Já sabemos que é 6, né? Qual é a medida da altura do retângulo? 3. Qual é a medida da base menor do trapézio? Quem está querendo saber essa parte aqui, ó, é 2, né? Seria 2. 2. E assim vai, gente. Qual é a medida da base maior do trapézio? Como é que vamos fazer aqui? A gente sabe que daqui para cá tem 6. Então aqui, ó, aqui é 2. Então vai ser 4. E o que mais que tem? Que relação as bases do trapézio tem com a base do retângulo? Aí você tem que analisar, né? Que aqui então é 4, né? Aí você tem que analisar, ó. A base menor do trapézio, ela é
3 vezes menor que a base do retângulo, que aqui é 6, né? Então, ela é 3 vezes menor. Um exemplo. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo é 18. E qual é a área do trapézio? A área do trapézio é 9. Já vimos que é 9. Podemos dizer que a área do trapézio é a área do retângulo? Não, não é a área do retângulo, né? Que seria uma pergunta, né? Aqui seria a área do retângulo. Não, é a área do retângulo dividido por 2, né? Por esse trapézio, no caso desse trapézio aqui, né? Então, qual seria a área do trapézio? A fórmula é aquela que eu passei. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Né? Que a altura seria 3. Então, se tu fosse jogar na fórmula, ficaria assim, ó. Vamos supor que nós não saibamos a área do trapézio. Aqui é 4, né? Aqui é 2. Aqui é 3. E eu quero saber a área. Já sabemos que é 9, mas vamos supor que a gente não saiba. Podia usar a fórmula base menor, 2, mais base maior, 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Aí tu vai fazer 2 mais 4, 6, né? Aí vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 é 18, né? E 18 dividido por 2 é 9. Então deu o mesmo 9 que encontramos. É o mesmo 9. Então, o que a gente pode concluir que a base do trapézio foi a metade da base do retângulo, né? Nesse desenho. Vamos dar prosseguimento. Agora tem o losango, né? Nós vamos calcular a área do losango. E aí tem a área do paralelogramo. Lembrando que a área do paralelogramo é base vezes altura. E aí, galera, tem várias formas da gente poder fazer. Aqui você já pode ver que aqui já está dividindo o losango em duas partes iguais, em dois triângulos iguais. Então, se eu souber a área desse triângulo, eu posso dizer que a área do losango é a área desse triângulo vezes 2. Né? Um exemplo. E não é difícil saber a área desse triângulo. Então, nós vamos... Tem várias formas de fazer isso. Ou então, podia traçar uma diagonal para cá, ó, ia fazer um triângulo aqui e outro aqui. Ou então, traçar mais uma linha aqui, aí ia fazer 4 triângulos. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí pegar a área de um triângulo e multiplicar por 4. Né? Então, o que mais dá para perceber? Que se eu descobrir a área do paralelogramo, eu divido ela por 2, vai dar a área desse triângulo. Aí eu sabendo a área desse triângulo, eu multiplico por 2, vai dar a área do losango. Né? Então, gente, como vocês podem perceber, tem várias formas de calcular essa área, né? Então, eu acredito que o mais fácil aqui é calcular a área do paralelogramo, porque já conhecemos. E depois pegar a área do paralelogramo e dividir por 2, que aí vai dar esse triângulo que está aqui, ó. E aí, ao saber a área desse triângulo, eu multiplico por 2, porque ele é idêntico a esse. Aí dá a área do losango. Então, vamos lá. Qual a medida da base do paralelogramo? Vamos ver quanto é que é. Tem... Vamos ver, ó. Aqui seria essa medida aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4. 4, né? Qual a medida da altura do paralelogramo? A altura é isso aqui. Melhor é pelo outro lado, né? Por aqui. Por esse aqui. Então, até aqui. Quer saber a altura.
Ou então essa aqui, ó. Aí vamos contar, ó. 1, 2, 3 e aqui ficou um pedacinho, ó. Como é que vamos fazer então? E agora? Deixa eu jogar pra cá. Então ele quer saber a altura, né? Aí vamos contar lá de novo, ó. 1, 2, 3. Aqui tem um pedaço. Esse pedaço é a metade do lado do quadrado. Aqui o lado é 1, né? Aqui é meio, ó. A metade seria meio. Então aqui tem 3,5. 3,5. Aí agora ele pergunta a diagonal menor do losango, que seria essa aqui, ó. Quer saber essa daqui? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. Aí depois ele vai querer saber a diagonal maior do losango, né? Diagonal maior é essa aqui. Né? Então, essa aqui que é a diagonal maior e essa aqui que é a menor, né? A menor nós sabemos que é 1, 2, 3 e 4. Então aqui é 4. A altura do paralelogramo é 3,5. A base é 4. A diagonal maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tá vendo que tem esse pedacinho aqui? E tem mais esse pedacinho. Se tu unir esse pedacinho com esse aqui, se tu colar ele aqui em cima, dá mais um lado, né? Então vai ficar 7. A diagonal é 7. Maior. Podemos dizer que a altura do paralelogramo é a metade da diagonal maior e a metade, né, e a metade da diagonal maior possui a mesma medida? Sim, porque a metade de 7 dá 3,5, ó. Então aqui é assim. Podemos dizer que a diagonal menor do losango e a base do paralelogramo possuem a mesma medida? A diagonal menor do losango é 4, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui mede 4. E a base do paralelogramo é 4. Possuem a mesma medida? Sim. Seria assim. Então vamos supor que eu não saiba a área do losango, né? Mas eu já sei que a área do paralelogramo é base vezes altura. É 4 vezes 3,5. 4 vezes 3,5. 4 vezes 3,5 dá 14. Então a área do paralelogramo é 14. Né? 14. Não precisa botar essa vírgula não. 14. Se a área do paralelogramo é 14, aqui a área é 7. Né? Então, se eu sei que aqui é 7, aqui também é. Então, a área do losango é 14 também. Né? A área do losango também é 14, mesmo sem saber a fórmula. Mas qual que é a fórmula? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior aqui seria 7, né? Seria 7 vezes diagonal menor, que é 4. Aí vai ficar 7 vezes 4, que é 28. Aí se tu dividir por 2, dá 14 do mesmo jeito. Tá bom? Então é assim que... Tá vendo que você consegue calcular a área de outras figuras sem conhecer a fórmula? Só na imaginação, uma encaixando na outra, né? Vamos dar prosseguimento. Na verdade, nós acabamos, né? Conseguimos calcular todas as figuras. E aí vai aparecer as fórmulas agora, ó, do retângulo, né?
do paralelogramo, que é base vezes altura, do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, que é a área do retângulo dividido por 2. E aí vai falar do trapézio, né? A área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E aqui chegamos nos exercícios. E aí eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem, tá? Aí, ó, tem várias figuras, né? Quantas? 2, 4, 6. E aí vocês podem fazer para ir treinando. É bem tranquilo, gente, bem tranquilo. Você nem precisa decorar fórmula, ó. Que no caso, ó, olha só, é só você dividir a figura pelo que você conhece. Olha aí, ó. Aqui é a área do retângulo mais a área do triângulo, né? Aqui é a área de 4 triângulos, ou de 2, né? Então não é difícil, tá bom? Então eu espero ter ajudado todos com esse conhecimento de áreas de figuras planas e até o próximo encontro, tá bom?